Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui, muito obrigado ao Ignite e ao Reforce por esta oportunidade. Gostava de começar por me apresentar. O meu nome é Maria Copp, tenho 21 anos, sou aluna da Faculdade de Letras e do Conservatório Nacional, sou feminista, e no ano passado vim cá apresentar um projeto meu chamado Back to the Kitchen. Quem esteve cá talvez se lembre. Este ano gostava de partilhar com vocês uma reflexão que tenho vindo a fazer em relação ao feminismo e como ele está hoje em dia. Provavelmente vocês já terão reparado que cada vez mais a cultura pop tem tendência a levantar bem alto a bandeira feminista. A quantidade de séries e filmes com ideologias feministas não para de crescer. E isto porquê? Porque cada vez mais há mais público para querer consumir estes produtos. E esta popularização do feminismo não é uma coisa má, traz muitas coisas positivas, como por exemplo a representação cada vez maior nos mídias. O exemplo do filme Wonder Woman ajuda a destruir o mito de que certos géneros, como o dos super-heróis, não funcionam com mulheres. Outra coisa boa é que esta procura pela parte das massas incentiva as marcas a tomarem iniciativas em relação à igualdade de género. É o exemplo da marca de cerveja brasileira Skol, que lançou uma campanha em que 6 mulheres foram convidadas para recriar anúncios machistas antigos sob um novo olhar. Além disso, esta procura pela parte das massas gera debate e faz com que as pessoas tomem mais atenção ao tema. Eventos como o Reforce só têm a adesão que têm porque as pessoas querem participar destes assuntos. Mas esta popularização do feminismo também traz coisas negativas. Há uma ideia que já vai sendo explorada por várias pessoas ao longo dos tempos, que é quando uma ideologia se torna popular o suficiente, ela é apropriada e deturpada de forma a tornar-se agradável o suficiente para ser comprada e vendida. Se me permitirem, vou fazer uma caricatura um bocado ridícula. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu era aquele tipo de pessoa super irritante que se passava quando via uma pessoa com uma t-shirt dos Nirvana, mas que tinha comprado a t-shirt na Zara e não era uma verdadeira fã da banda. Depois eu dizia que a pessoa era poser e essas parvoíces todas. Enfim, tinha 13 anos. Mas percebem o que é que eu quero dizer com isso? Acontece muito com bandas de os logotipos se destacarem completamente da banda em si e as pessoas usam-nos porque são bonitos ou porque estão na moda. Não é grave porque uma banda já é, em princípio, um produto de consumo, mas quando acontece com o feminismo é grave, porque o feminismo não nasceu para ser um produto. Para o ser, tem que portar com as partes do discurso que possam ofender o público, ou seja, um produto, uma ideologia que visa contestar o status quo, acaba por se tornar consonante com ele. O exemplo mais óbvio disto são, claro, t-shirts da Zara a dizer feminismo, mas não é só isso. Tem efeito em toda a cultura pop, que usa um discurso genérico, feminista, só porque fica bem com o objetivo de vender e não de realmente trazer mudança. Para o feminismo vender tem que ser agradável. Para ser agradável não pode ter polémica. E para não ter polémica não serve para quem mais precisa dele. Qualquer coisa que a reflexão dê trabalho ou que possa desencorajar ou entristecer o consumidor tem que ser cortada. Se nós tratarmos o feminismo como uma moda, ele vai adquirir uma das características das modas. Vai se tornar passageiro. Isto vai durar tanto tempo como uma t-shirt da Stradivarius, ou da Bershka ou da Zara, porque não tenho pena agora da Zara. Desculpem, estou perdida. Além disso, este feminismo de fachada torna-nos preguiçosos. Porquê não dizer ao mundo por ações que somos feministas, quando podemos comprar uma t-shirt da Bershka e dizê-lo por palavras ao mundo inteiro? Eu, no ano passado, quando estive cá, disse a seguinte frase: o feminismo não tem um livrinho de regras. E até houve uma pessoa que aplaudiu quando eu disse isto e depois parou logo, porque ninguém mais aplaudiu. Mas pronto, eu sei que pelo menos uma pessoa no mundo gostou desta frase. Se estiveres cá, a pessoa que aplaudiu, eu agradeço-te imenso. E eu continuo a manter esta opinião, mas não quero com isso dizer que vale tudo e que possamos e que não possamos e devamos refletir sobre formas de fazer feminismo melhores ou piores que outras. Por isso eu gostava de acabar hoje a minha apresentação não com regras, mas com algumas sugestões. Ler, pesquisar, procurar saber. A popularização do feminismo não é uma coisa má, mas traz estes efeitos colaterais que são inevitáveis e nós temos que saber lidar com eles. Ter informação e contexto é uma boa forma de o fazer. Desculpem. Desconfiar. Wonder Woman, por exemplo, é um bom filme, é feminista, eu acho que é. Mas porquê que foi feito? Porquê que teve sucesso? É inclusivo, é interseccional, é o suficiente? Temos que fazer este tipo de perguntas. Estar ativo, ver a série tal ou ouvir o artista tal, não nos torna necessariamente feministas, quanto muito que esse consumo nos incentiva e de facto contribui para o movimento. Refletir e debater, para manter a conversa feminista, para evitar que o feminismo se torne uma palavra vazia, nada como manter a conversa feminista acesa. E por fim, depois de tudo isto, temos que ir fazer a nossa parte, como pudermos, com o que tivermos à mão. Muito obrigada por nos terem ouvido.